Olá, seja muito bem-vindo à nossa quarta teleaula da disciplina Formação Integral em Saúde. Eu sou a professora Daniele e hoje nós abordaremos aí os assuntos relacionados ao planejamento de saúde no Sistema Único de Saúde. Durante o nosso encontro, como vocês já sabem, nós teremos 2 momentos de interação no meio da nossa aula e ao término da nossa aula para que vocês enviem suas dúvidas, as suas contribuições, para que juntos, então, a gente vai aprimorando aí, trazendo coisas diferentes, para agregar no conteúdo da nossa aula. E para contextualizar, então, o nosso assunto, eu te convido, então, para conhecer como as ações em saúde pública são planejadas, como acontece aqui a gestão orçamentária do SUS, quais são as ferramentas de gestão aqui que vão ser utilizadas, que podem ser utilizadas, e as principais delas incluem o plano de saúde. Então aqui vai ser diferente aqui, quando eu falo plano de saúde, aqui vai estar atrelado ao planejamento em saúde, o plano, as metas, os objetivos que eu vou alcançar por meio da elaboração desse plano, desse planejamento. Então vai ser diferente lá dos convênios de saúde, por exemplo, que vão fazer parte do sistema suplementar, tá bom? Então a gente precisa diferenciar aqui esse primeiro aspecto. Vamos conhecer, então, o planejamento estratégico e também a gestão financeira do SUS, tá? Então, todos esses aspectos estão envolvidos para que a gente tenha aí uma visão, consiga associar isso à questão das políticas públicas de saúde, o desenvolvimento, as estratégias que são implementadas, por que algumas atividades devem ser priorizadas em relação às outras. Enfim, tudo isso nós vamos abordar ao longo da nossa aula. E agora, então, nós vamos conhecer o primeiro tema que vai ser trabalhado aí relacionado ao nosso primeiro bloco. Então, nesse momento, nós vamos conhecer como o planejamento de saúde no Sistema Único de Saúde ele é realizado. Então, antes de começar a falar desse assunto, acho que cabe destacar que qualquer atividade que for realizada, tanto no serviço público quanto no serviço privado, ou até mesmo na nossa vida cotidiana, a gente precisa de um planejamento. A gente precisa saber onde está e para onde vai e como vai, Então, ao longo do nosso dia, então trazendo exemplos simples aí do nosso cotidiano, ao longo do nosso dia a gente tem todo um planejamento, Então, a gente sabe o horário que nós vamos acordar, se nós vamos tomar café ou não, em que momento eu vou realizar o meu almoço, se eu vou preparar o meu almoço, se eu tenho todos os ingredientes necessários para realizar essa refeição, e assim vai indo ao longo do nosso dia. Quando eu preciso realizar as atividades, então, da graduação, fórum, realização de prova, eu preciso me planejar, vou então reservar um período ali da minha semana, do meu dia, para realizar essas atividades, para estudar para essas atividades. Então, vejam que tudo que a gente faz ao longo da nossa vida envolve um planejamento. Quando a gente vai fazer uma viagem, por exemplo, tenho que saber, estimar aí mais ou menos a quantidade, de dinheiro que eu vou gastar, como que eu vou me deslocar até aquele local, se eu vou de ônibus, se eu vou de carro, por exemplo, se eu vou acompanhado de outra pessoa. E isso é importante para eu minimizar a ocorrência de imprevistos. E assim eu tenho aí diminuição de desperdício aí de dinheiro e de tempo, por exemplo, e vou minimizar aí as situações que possam ocorrer de uma forma inesperada, tá? Então vejam que o planejamento ele vai ser importante para isso. Eu saber aonde que eu quero chegar, entender se eu tenho os recursos financeiros necessários para desenvolver determinadas atividades e depois disso, quando a gente consegue aplicar isso aos sistemas de saúde, eu consegui implementar. Então, aquele objetivo inicial era tal, eu consegui alcançar esses objetivos, eu precisei mudar de estratégia ao longo do tempo, ou então o meu planejamento ele não obteve o resultado que eu esperava. Então, essa é a importância do planejamento aí quando a gente fala, tanto da nossa vida cotidiana e quando a gente traz aqui para os serviços de saúde também. E para dar continuidade, então, ao nosso assunto, eu te convido, então, aí até o nosso slide. A gente vai, então, entender que no planejamento em saúde, nós devemos considerar as necessidades de saúde da população, tá? Frente a isso, eu tenho que observar
os indicadores de saúde vão ser bastante determinantes, tá? Então, não adianta eu implementar medidas, né, em um setor que já está bem delimitado, já está bem estabelecido. Então, eu vou trazer aqui como um exemplo. Não adianta eu continuar implementando melhorias aí para redução da mortalidade infantil, visto que isso já está, aí é um processo que está mais bem delimitado, está bastante consolidado, e eu deixar de lado, por exemplo, a saúde do idoso, né, que a gente tem aí toda essa questão da transição demográfica, epidemiológica, e eu preciso realizar o atendimento, então, a essa população que vem surgindo aí com condições de saúde diferenciadas. Então, eu trouxe aqui como um exemplo, tá? Uma situação hipotética de como a gente vai direcionar, então, essas necessidades de saúde. Vai utilizar instrumentos adotados pelas 3 esferas de gestão, então, tanto a nível municipal, estadual e federal, o planejamento ele está presente. E as 3 esferas, então, vão cooperar entre si para fortalecimento e equidade no planejamento do SUS, tá? Então, a gente deve haver essa comunicação, essa inter-relação, para que a gente, então, tenha aí um panorama geral de como está sendo desenvolvida a saúde no Sistema Único de Saúde. E para o planejamento em saúde, existem 2 formas, né, que são utilizadas, né, formas bastante gerais. Então, a partir da década de 50, surgiu o planejamento normativo. Foi a primeira forma aí, o primeiro conceito relacionado ao planejamento em saúde. Então, frente aí às condições de saúde da população, a gente teve ali todas as mudanças que vieram surgindo ao longo do tempo. Então, surgiu a necessidade, então, de se implementar um planejamento na área da saúde. Então, lá por volta da década de 50, muito impulsionado aí pela Organização Pan-Americana de Saúde, surgiu o planejamento normativo. Mas naquela época ainda, as ações eram muito voltadas à questão do custo-benefício. Então, como que eu posso atuar minimizando a ocorrência de gastos com saúde, tá? Então, não tinha essa visão global da saúde da população, da qualidade de vida, por exemplo. E pensando em todas essas características, a partir da década de 70, surgiu o planejamento estratégico, que vem, então, é um método atualmente adotado pelo SUS, tá? Então, é um método vigente aí, que a gente tem mais atual de planejamento em saúde, e ele vai considerar aí diversas características, vai considerar o envolvimento de vários agentes, de vários atores aí relacionados, e que a gente vai conhecer, então, a partir de agora. O planejamento estratégico em saúde, então, como eu havia comentado, é o método adotado aqui pelo SUS. Ele vai buscar formular ou revisar periodicamente os instrumentos que são utilizados. Então, para eu desenvolver esse planejamento estratégico em saúde, eu posso realizar ele de 3 formas, tá? Então, existem 3 instrumentos que podem ser utilizados. O primeiro deles é o método de planejamento de projeto por objetivos, ou o ZOP. Eu tenho o planejamento estratégico situacional, tá? O PES. Então, vejam que dentro do planejamento estratégico em saúde, eu vou ter aqui o planejamento estratégico situacional. E é aqui, então, que a gente vai entender que o situacional, ele está, então, relacionado, né? Vem como um dos instrumentos do planejamento estratégico, tá? Para não ter uma confusão aí dos termos. E nós temos também o método Altadir de planificação popular, também chamado de MAP. Então, todos esses instrumentos vão fazer parte aqui do planejamento estratégico em saúde. E vamos agora, então, conhecer cada um deles. Vamos começar falando do planejamento estratégico situacional. Então, para o planejamento estratégico situacional, ele ser desenvolvido na prática, vão ser estabelecidas aqui 4 momentos. Então, eu tenho aqui no momento explicativo, então eu vou buscar explicar a realidade, ou seja, vou identificar os problemas e também, a partir disso, observar as oportunidades para a ação. Então, aqui nesse momento, eu devo responder quais são os problemas e quais são as causas que eu quero, então, a partir delas, então, desenvolver meu planejamento em saúde. Em segundo momento, eu tenho aqui o momento normativo,
que vai, então, trazer o conjunto de ações, tá? Então, vai trazer objetivos, metas, atividades, os recursos necessários, tanto humanos quanto financeiros. E eu vou aqui, então, buscar responder a pergunta: o que deve ser feito? No terceiro momento, eu tenho aqui o momento estratégico, e eu vou desenhar as estratégias, ou seja, como fazer, né? Como que eu vou fazer, então, para superar as dificuldades a curto, médio e longo prazo. E eu tenho aqui o momento tático operacional, então, que vai ser o momento de agir, ou seja, o momento de fazer. Como que eu vou fazer aqui, pôr em ação os planos e as programações, tá? Então, nesse momento também podem ser realizados ajustes com monitoramento e avaliação. O planejamento estratégico, ele ainda visa aqui situações de interesse público, principalmente, e geralmente está relacionado a foco em problemas, principalmente aqueles que são mais complexos e para os quais a gente ainda não tem uma solução estabelecida. Então, vamos entender como isso funcionaria na prática? Então, eu trago aqui um exemplo da Covid-19. Tá? Então, a gente tem aqui o surgimento dessa pandemia, é uma situação complexa, é uma situação em que a gente ainda não tem uma solução estabelecida. Vamos pensar lá no começo, né, quando surgiu aí a questão, essa doença, por exemplo, que chegou até o Brasil. E vamos entender, diante do planejamento estratégico situacional, como que nós podemos colocar isso em prática. Então, lá no momento explicativo, nós vamos entender quais são os problemas e quais são as causas. Então, aqui, dentre os problemas, podemos citar a questão da mutação do vírus, a sua alta transmissibilidade, situações que podem predispor o indivíduo aqui a agravamento do seu quadro clínico, por exemplo. No momento normativo, eu devo, então, entender o que deve ser feito. Então, eu preciso, nesse primeiro momento, reduzir as chances de exposição da população à transmissibilidade daquela doença. E, ao mesmo tempo, devido à gravidade, eu preciso aí dispor de mais leitos de internação e organizar melhor o fluxo de atendimento desses indivíduos, né, que apresentam aí sintomas leves ou até mesmo graves. E no outro momento, então, como que eu vou fazer isso, né? Então, estipular o distanciamento social, né, no primeiro momento, o uso de máscaras, né, por parte de toda a população, uso do álcool em gel, trazer as atividades de educação em saúde aí nesse momento para orientação da população, conscientização, para que eu consiga aí uma atuação, eu consiga aí uma adesão da população em relação a isso. Vou estabelecer então para evitar aglomeração quais serviços aí, né, de comércio, entre outros, que eu vou considerar como essenciais e quais são os outros que eu posso manter aí fechados por um período de tempo para evitar esse tipo de aglomeração. Então, eu estou trazendo exemplos aqui. Como que eu vou mobilizar os serviços de saúde, né? Quais vão ser direcionados a atender os casos leves, quais vão ser direcionados aí para atendimento aos casos críticos, e diante aí do surgimento das complicações e da necessidade de leitos de UTI, posso pensar também em buscar leitos de unidades privadas, de hospitais privados, para atendimento da população aí do SUS nesse período, tá? Então, vejam que são estratégias que eu posso, então, implementar no como fazer. E depois disso, então, eu vou acompanhando e vou avaliando. Essas medidas estão sendo efetivas? Estou tendo uma diminuição dos casos? Estou realizando aqui, conseguindo realizar um controle adequado da doença? Como que está a distribuição dos leitos, né? Eu estou tendo aí recursos, esses recursos que eu disponibilizei, eles estão sendo efetivos? Então, eu vou avaliando isso, tá? E junto, né, a gente pode avaliar, né, pode trazer os recursos aí da vigilância epidemiológica, por exemplo, para, então, estabelecer se aquelas medidas estão sendo efetivas ou não. Então, vejam que eu trouxe um exemplo simples, tá? Na verdade, aqui o planejamento estratégico, ele é muito mais complexo do que isso, mas a gente tem, então, essas características, né, para a gente conseguir compreender um pouco de como isso é aplicável à prática. O segundo instrumento é o método de planejamento de projeto orientado por objetivos, ou ZOP. Ele foi criado na Alemanha, tá?
e tem aqui a sua característica principal, o modelo participativo. Esse tipo de instrumento, ele pode ser utilizado em empresas de administração pública, privada, empresas, qualquer situação aí que também não esteja relacionado à área da saúde propriamente dita. Então, eu tenho uma empresa, estou tendo ali dificuldades, né? Não estou obtendo lucros e eu posso, então, estabelecer um planejamento, né? Avaliar essas causas e estabelecer um planejamento aqui de acordo com o ZOP. Ele vai, então, se constituir como um indicador para monitoramento e implementação do projeto também. Então, vamos contar com esses indicadores aqui para avaliação se está sendo efetivo também ou não. Então, no ZOP, aqui eu vou ter duas fases principais. A diagnóstica, que vai realizar uma análise da situação, e eu vou, então, verificar os atores envolvidos, os problemas, os objetivos e as estratégias possíveis. Então, o ZOP ele vai trazer aqui, ele vai trabalhar com questões que são menos complexas em relação ao planejamento estratégico situacional. E eu trago aqui como um exemplo, para citar, a avaliação da implantação da política de saúde no idoso nas unidades de saúde da atenção básica, né, da rede básica. Então, aqui como causas, né, eu vou avaliar a situação. Por exemplo, eu tenho que estabelecer os objetivos, então, a partir dessa análise da situação. Então, buscar, então, garantir a prioridade de atendimento, adequar os serviços de saúde, priorizar as atividades de grupo e a promoção da saúde, fortalecer a integração entre os profissionais dos diferentes programas e setores da unidade. Então, é nesse momento aqui que eu vou estar realizando, por exemplo, a análise da situação. E já no planejamento, eu vou, então, estabelecer a estratégia a ser adotada, que vai ser definida por consenso, tá? Vou ter responsabilização e envolvimento de todos os indivíduos aqui, né, de todos os atores envolvidos nesse planejamento, para que eu realize, então, oficinas com grupos participativos e, a partir disso, então, elaborar um plano de ação. Então, vejam que no ZOP, eu também, no primeiro momento, eu já busco identificar quais vão ser os meus objetivos. Então, como o próprio nome diz, né? Então, ele é trabalhado em cima dos objetivos. Então, nesse primeiro momento, além de realizar a análise da situação, eu já vou buscar, então, determinar o que eu pretendo alcançar com isso. E lá na fase de planejamento, então, por meio de um consenso entre os indivíduos aí que estão trabalhando, né, sobre esse planejamento, vou estabelecer qual vai ser o meu plano de ação. Uma característica, então, bastante marcante do ZOP, que a gente até viu lá no nosso slide, que é a participação, tá, de todos os indivíduos. Então, quando o autor, né, teve um autor que propôs esse modelo aí de planejamento, a intenção, então, é buscar o ponto de vista de cada indivíduo. Então, entender que cada pessoa pensa de uma forma diferente e essas características, né, essas diferenças vão ser muito importantes para eu avaliar um problema e pensar em como resolver. Muitas vezes, né, tem um grupo trabalhando ali, não consegue encontrar uma solução, não sabe qual caminho vai percorrer e muitas vezes vem outra pessoa, né, com um olhar diferente, com um ponto de vista diferente, propõe aí uma estratégia, propõe aí uma sugestão e facilita, então, todo o processo. Por isso que, quanto mais a gente tem a participação dos indivíduos, quanto mais a gente tem a participação aí de todos esses agentes envolvidos, eu vou, então, conseguir estabelecer um melhor planejamento aí, que seja, então, aplicável à minha área da saúde, tá certo? E conhecendo, então, o nosso último instrumento, o MAP, que é o método Altadir de planificação popular, ele vai ser fundamentado aqui nos mesmos princípios do planejamento estratégico situacional, é simples e vai ser formulado com o objetivo de viabilizar a elaboração de planos com apoio da população. Então, nesse momento, né, eu posso, então, ter aqui a participação da população, mas isso não necessariamente é obrigatório para o desenvolvimento aqui do MAP, tá certo? Vai ser recomendado, então, utilizar como instrumento para a elaboração do planejamento de sistemas em cidades de pequeno porte e em situações de menor complexidade ou até mesmo em uma UBS. Então, uma característica bastante marcante do MAP é que ele está presente aí
em situações que envolvam uma pequena comunidade, em que eu tenho ali um nível de descentralização muito presente. Então, eu vou atuar frente aí às situações que ocorrem em pequenos municípios, por exemplo, e ele é muito aplicável às situações que ocorrem em uma unidade básica de saúde, porque muitas vezes as necessidades elas são locais e não vão aí estar relacionadas a outras UBSs, por exemplo. Então, os problemas que eu identifico naquele local, eles podem então ter essas características próprias, eles podem ser diferentes em relação às outras localidades, tá? Então, o método, né, o MAP, ele vai, então, ter essa característica marcante aí, a realização do desenvolvimento do planejamento em locais que eu tenho ali uma forte descentralização. Então, por exemplo, né, eu tenho lá numa unidade básica de saúde um subcadastramento de indivíduos hipertensos e diabéticos no sistema informatizado, por exemplo. Então, esse vai ser o meu grande problema. E a partir disso, né, com a discussão entre a equipe de saúde da família, né, com enfermeiros, médicos, agentes comunitários de saúde, eu posso ter a atuação de outros profissionais da área da saúde envolvidos também. Eu vou entender, então, por que isso está acontecendo. A minha equipe está desmotivada, então, para realizar esses cadastros? Está sendo difícil atualizar, né? Pegar aqueles prontuários antigos, né, de papel e informatizar isso, né? Fazer esse novo cadastramento. Eu tenho, então, uma equipe... A minha equipe, ela está preparada, ela está capacitada para realizar esse processo de informatização, esse novo processo de cadastro? Então, todos esses focos aí, todos esses problemas eu vou, então, buscar levantar e, a partir disso, então, propor soluções. Tá? Então, por exemplo, realizar uma busca ativa, né? Realizar as visitas domiciliares. E, a partir disso, também eu vou estabelecer quem vai ser o responsável por isso. Então, o agente comunitário de saúde vai ser o responsável por realizar a busca ativa. Então, eu vou buscar todos os indivíduos ali daquela comunidade, buscar saber se ele é hipertenso, diabético, para, então, incluir ele no cadastro. A questão da capacitação, o enfermeiro vai ser responsável por capacitar essa equipe, por exemplo, o acompanhamento a realização de consultas, então, desses indivíduos, né, para que a gente tenha aí um melhor acompanhamento. Vai ser de responsabilidade do médico, por exemplo? Então, eu tenho aqui essa participação conjunta também e, ao mesmo tempo, eu vou estabelecer o que deve ser feito e quem vai ser responsável por realizar essas ações, tá? Então, a principal diferença aqui que eu encontro, né, que a gente pode encontrar entre o planejamento estratégico situacional, o ZOP e o MAP, primeiramente, é a complexidade da situação, né, da situação em que eu estou identificando os problemas, e depois, então, a localidade. Então, a que nível eu estou realizando esse planejamento em saúde, tá bom? Então, essas são as principais diferenças aí entre esses três instrumentos de planejamento. Dessa forma, nós encerramos o nosso bloco e agora vamos conhecer a nossa situação problema. A nossa SP é relacionada ao planejamento estratégico no SUS. Nós temos os alunos Marina e Vitor, que precisam conhecer os métodos utilizados no planejamento estratégico do Sistema Único de Saúde, do SUS, e a partir disso a gente vai auxiliar eles, então. Então, como instrumentos, eu tenho aqui os métodos, o planejamento estratégico situacional, ele surgiu, então, por volta de 1990, vai abarcar aqui situações que envolvem alta complexidade e vai ser ideal para o nível diretivo de instituições de grande porte, municípios de grande e médio porte. Isso aqui vai ser aplicável também a nível estadual e federal, por exemplo. O ZOP, por sua vez, foi implantado aqui a partir de 1980, apresenta aqui características, né? Ele vai trabalhar em cima de causas e problemas de complexidade intermediária, mas ele tem aqui algumas limitações para análise estratégica, tá? E também para abordar determinados problemas que definem uma situação global, ou seja, macro problemas. Então, a gente vai avaliar aqui por meio do ZOP os problemas, então, que são menos complexos e que não vão abordar, por exemplo, uma questão, né, de saúde a nível nacional, por exemplo. Já no MAP,
eu posso ter isso ocorrendo a nível popular, então, tanto em municípios, né, de pequeno porte, unidades básicas de saúde, mas também em associação de moradores de bairro. Isso o MAP também ele é bastante comum, ele pode ser aplicável. Então, aqui vai ser utilizado na área da saúde, principalmente quando eu penso aqui no planejamento relacionado aqui às UBSs, tá bom? Então, dessa forma aqui, a gente encerra a nossa situação problema e nós vamos conhecer o nosso próximo tema aí abordado no próximo bloco. Então, o tema é relacionado à utilização do planejamento na programação de saúde. E aqui é importante a gente destacar que o planejamento ele vai ser esse processo contínuo, ele faz parte, ele é intrínseco à questão aí, às instituições de saúde, por exemplo. E dentro do planejamento eu tenho o plano de saúde. Então, o plano de saúde ele vai fazer parte do planejamento, vai ser aí um processo dinâmico, tá? Em que eu tenho ali começo, meio e fim, tá? E ele vai, então, auxiliar, vai, então, fomentar aí as questões do planejamento, vai se constituir como um instrumento, uma ferramenta do planejamento estratégico, por exemplo. Então, para a gente conhecer aqui o plano de saúde, é importante a gente saber que é um documento de intenções políticas, de diagnósticos, metas e estratégias. Deve constar as prioridades definidas nas agendas de saúde. É quadrienal e deve ser revisado anualmente nas agendas de saúde, por exemplo. Então, vamos entender isso melhor. Então, cada vez que um governo ele assume ali a sua gestão, ele vai estabelecer um plano de saúde para a sua gestão. E isso vai acontecer a nível municipal, estadual e federal. Então, a partir do momento que esse gestor, né, esse governante, ele assume o cargo, nesse primeiro ano, ele vai realizar a análise, ele vai elaborar o plano de saúde e a partir do seu segundo ano de mandato, ele vai, então, começar a implementar as medidas que ele tinha, então, colocado, né, incluído no seu plano de saúde. Os planos de saúde, eles estão estabelecidos lá na Lei 8080 de 1990, tá? Então, faz parte aí dessas normas e diretrizes do SUS. E então é importante que a gente tenha, então, esses planos, eles têm aí a duração de 4 anos, justamente por acompanharem aí o mandato desses governantes, tá? Para isso, então, são então estabelecidas as agendas de saúde que vão revisar anualmente esses planos de saúde para estabelecer. Precisamos realizar alguma mudança? Houve aí a ocorrência, por exemplo, de uma pandemia, de uma endemia, uma doença aí que surgiu reemergente, ou novas doenças, né? Ou doenças em que a gente ainda não tinha havido contato, ou que não tinha tanta incidência. Então, questão da Zika, chikungunya. Então, o que surgiu ao longo desse tempo, né? Para que eu, então, talvez precisasse mudar a minha estratégia, mudar aí o meu plano de saúde, tá? Então, importante a gente pensar que o plano de saúde, ele tem essa duração de 4 anos, tá? Então, vai contar aí com as diretrizes, as metas que aquele governante pretende, então, para aquele período, tá? Relacionado aí à área da saúde, mas ele deve, então, ser revisado anualmente aí por conta dessas alterações que podem surgir a cada ano. Então, para dar continuidade ao nosso assunto, a gente vai compreender aqui sobre a agenda de saúde, que foi comentada, então. A agenda de saúde vai ser um instrumento de gestão pela qual os governos também federal, municipal e estadual vão estabelecer, justificar e detalhar as prioridades da política de saúde. E a partir aqui dessas agendas de saúde é que vão ser elaborados os planos de saúde e as suas revisões anuais, tá bom? Então, eu tenho a formulação da agenda, primeiramente, a formulação da Agenda Nacional de Saúde, que vai ser repassada, num segundo momento, aos estados e que vai ser repassada, por último, aos municípios. Então, eu tenho essa visão macro para uma visão micro. E, então, para que a gente consiga realizar a análise da gestão de saúde, né? Então, a finalidade dessa análise é possibilitar o conhecimento dos problemas e guiar a formulação das medidas a serem utilizadas. Eu vou utilizar, então, aqui nas 3 esferas de gestão também, as etapas como o planejamento,
quando eu vou avaliar a estrutura, como se organiza ali esse sistema de saúde, como é operacionalizado o processo de planejamento. Então, é a partir aqui dessa análise da gestão em saúde é que eu consigo implementar as agendas de saúde e, por consequência, os planos de saúde, tá certo? Vou avaliar como ocorre a descentralização, a regionalização, investigando, então, como se dão aí a colaboração entre os níveis de governo. A questão do financiamento, ela deve ser considerada também, porque eu vou examinar como ocorre a transmissão de recursos entre os níveis de gestão. O processo de controle social, ele é incluído aqui também, porque eu vou analisar a integração e negociação entre os gestores e os conselhos de saúde. Vou avaliar como ocorre a gestão do trabalho, verificar, então, como estão compostas as equipes de saúde, as formas de contratação, os cargos e os níveis salariais. O processo de educação em saúde também vai ser considerado, então vou investigar os métodos e técnicas adotadas na educação em saúde. Quando eu falo educação em saúde, vai ser aquela educação voltada à população. Vou avaliar a infraestrutura em relação aos equipamentos, logística, estrutura física e necessidade de projetos de investimento. E também aqui vou avaliar a informação em saúde. Então, localizar as fontes de dados existentes, examinar a qualidade e utilização dessas informações, que vão ser importantíssimas, então, aqui para a tomada de decisões, por exemplo. Então, depois que a gente fez essa análise da situação de saúde, então aqui eu tenho a análise da situação de saúde. Eu vou, então, identificar, né? Então, depois que eu realizei essa análise, é o momento, então, que eu vou realizar a elaboração dos objetivos, diretrizes e metas do plano de saúde. Então, eu tenho, né, ao mesmo tempo acontecendo a agenda de saúde, que vai ocorrer do nível nacional para o nível municipal. E os planos de saúde, então, surgem de nível municipal para o nível nacional. Então, isso é importante, né? A partir aqui do nível nacional, quais vão ser as diretrizes maiores, né? As diretrizes que vão ser estabelecidas aqui por esse governante a partir do plano, né, de saúde. E a nível municipal, então, eu tenho desenvolvimento, né, mais do planejamento local, das atividades aí que são específicas de cada município. E avaliar, então, isso vai ser importante a partir do nível nacional, entender as condições de saúde da população nas diversas localidades. Quando eu falo, então, do plano de saúde, existem algumas etapas básicas. Então, primeiramente, eu preciso definir a equipe que vai fazer parte desse planejamento. Vou elaborar a análise da situação de saúde, ou o ASSIS, tá? Que a gente viu lá no slide anterior. Vou apresentar o resultado parcial da ASSIS ao Conselho Municipal de Saúde para validação. Então, vejam que como esse plano de saúde acontece primeiramente a nível municipal, quem vai avaliar primeiro, quem vai deliberar aí sobre essas ações primeiramente é o Conselho Municipal de Saúde. Vou priorizar os problemas identificados aqui na ASSIS e definir, então, as diretrizes do Plano Municipal de Saúde. Depois disso, vou formular os objetivos, as metas e ações do Plano Municipal de Saúde e analisar a viabilidade aqui dessas ações desse plano. Vou elaborar, então, por último, a previsão orçamentária desse Plano Municipal de Saúde e realizar um monitoramento aqui para apresentação ao Conselho Municipal de Saúde para aprovação. Então, quais são os fatores aqui determinantes quando eu vou estabelecer um plano de saúde? Então, a gente viu que a gente vai priorizar as ações, ou seja, a gente não consegue o sistema de saúde, né, por questões de recursos humanos, físicos e financeiros, ele não dá conta de abarcar todos os problemas de saúde ao mesmo tempo. Então, eu vou avaliar. Então, aí os indicadores de saúde são bastante determinantes para eu avaliar quais devem ser as minhas prioridades de ação ao longo daquele período ali, ao longo daqueles 4 anos. A gente vai observar também que os conselhos de saúde, né, tanto a nível municipal, então eu trouxe aqui no slide como exemplo
a avaliação a nível municipal, que é o primeiro nível, então, que vai estar acontecendo esse tipo de planejamento, em seguida o estadual e depois o federal, mas eu tenho ali a avaliação, né, a deliberação dos conselhos de saúde, e aqui eu trago a questão da participação popular, então a população vai estar junto, decidindo sobre o planejamento em saúde daquele local, tá? E eu vou, então, estabelecendo, vou monitorar, então, tá? Para que eu tenha aí a avaliação se esse planejamento ele está sendo efetivo ou não. Dessa forma, a gente encerra, então, o nosso bloco e agora, desculpem, a gente vai, então, conhecer como em cada esfera do governo o planejamento é realizado, tá? Então, em cada esfera, eu tenho o plano de saúde, a elaboração do plano de saúde, que vai se constituir aqui como políticas, compromissos e prioridades de saúde. Vão buscar entender as intenções, os objetivos e diretrizes e também as metas que devem ser alcançadas, isso num período de 4 anos. A Programação Anual de Saúde, ou PAS, vai então determinar um conjunto de ações, então são as ações adotadas no ano para alcançar os objetivos do plano de saúde, com negociação e formalização de pactos entre os gestores das 3 esferas do governo. Então, é a partir aqui do PAS que eu vou materializar, ou seja, que eu vou conseguir concretizar os objetivos que foram estabelecidos aqui no plano de saúde, por exemplo, tá? E aqui é importante que tenha, então, a integração dessas 3 esferas do governo. E no RAG, né, o relatório anual de gestão, ele vai trazer, então, vai apresentar o desempenho na execução das ações, trazendo o resultado das ações para o cumprimento das metas, apontar a necessidade de adequação do plano de saúde e direcionar a programação para o próximo ano. O relatório, então, anual de gestão, ele está muito relacionado à questão de auditoria e financiamento. Ele vai ser importante, então, para eu estabelecer aquelas medidas, aquelas diretrizes que eu propus no plano de saúde, elas vão ser viáveis? Eu tenho aí recursos financeiros, eu tenho recursos físicos, eu tenho recursos materiais para implementar isso na prática? Então, o RAG, ele vem, então, dessa forma, estabelecer quais as medidas elas são aplicáveis, elas podem ser implementadas na prática e quais são as outras que devem aguardar mais um pouco. E ele, então, esse relatório ele acontece também anualmente, tá? Então, a gente vai ver qual vai ser a previsão orçamentária, quais foram as despesas, qual foi a receita ali de cada esfera do governo, para entender, então, quanto de dinheiro, né, quanto ali desse financeiro está disponível aí para as ações na área da saúde. Então, vejam que todos esses instrumentos aí, o plano de saúde, o PAS e o RAG, eles têm que atuar de forma conjunta, tá? E coesa para implementar, para conseguir colocar, então, definitivamente em prática ali as etapas, as ações estipuladas naquele planejamento. Agora sim, nós encerramos o nosso bloco e agora nós vamos conhecer a nossa próxima situação-problema. Nossa situação-problema é relacionada aos planos de saúde, então nossas alunas Fabiana e Luciana querem entender qual a relação entre o plano de saúde, a programação anual de saúde e o relatório anual de gestão. Então, vamos entender como ocorrem, então, essas etapas de planejamento. Então, primeiramente, eu tenho aqui a ocorrência das agendas de saúde, que vão, então, a partir delas, que vão ser elaborados os planos de saúde e as suas revisões anuais. Lembrando que o plano de saúde, ele acontece, né? Ele tem a sua programação de 4 anos, tá? Então, ele é vigente aí conforme o governante que está ali, né? O mandato daquele governante, seja a nível municipal, estadual ou federal. Importante também estabelecer que esses planos de saúde, eles devem ser divulgados de forma formalizada, tá? Podemos ter aí documentos como portarias, por exemplo, e outros tipos de meios de divulgação que sejam considerados aí formais, então eu preciso registrar isso de alguma forma.
E depois disso, então, eu tenho a Programação Anual de Saúde, a PAS, que vão ser as ações estabelecidas pelo plano de saúde, ou seja, o conjunto de ações que vão possibilitar a realização dos objetivos estabelecidos nesse plano de saúde, a partir então da negociação e formalização dos pactos entre os gestores das 3 esferas do governo. Então, eu posso, é nesse momento que eu tenho ali a atuação da Comissão Intergestores Bipartite e Comissão Intergestores Tripartite, por exemplo, dependendo ali do nível em que estão ocorrendo essas formulações, essas negociações, tá bom? E depois nós temos também o Relatório Anual de Gestão, o RAG, que vai apresentar o desempenho na execução das ações e vai apontar a necessidade de adequação do plano de saúde, tá? Aqui, a partir de auditoria e controle financeiro, e ele também tem que ser apreciado e aprovado pelo respectivo Conselho de Saúde. Então, pode ser Conselho Municipal, Estadual e Federal. Também vai recomendar, direcionar a programação do ano seguinte a partir, então, desses recursos financeiros, por exemplo. Então, eu tenho para planejamento governamental o plano plurianual. Tenho aqui a questão da Lei Orçamentária Anual, a LOA. E também a prestação de contas, né? Então, eu devo realizar um balanço anual. Então, para planejamento governamental, eu tenho aqui essas 3 condições aí que estão relacionadas à condição orçamentária. O plano plurianual, ele não vai ser direcionado somente ao setor de saúde, por exemplo. Então, em cada mandato, eu preciso, né, são divulgadas quanto de dinheiro, né, que vai ser disponibilizado para a área da saúde, para a área da educação, transporte, entre outros, tá? Então, aqui a saúde, ela entra dentro do plano plurianual. E depois disso, né, como eu comentei, nós temos a Lei Orçamentária Anual e também a prestação de contas com balanço anual. Como instrumentos de gestão do SUS, eu tenho o Plano Municipal de Saúde, a Programação Anual de Saúde e, por fim, o Relatório Anual de Gestão. Então, vejam que esses fatores aqui, eles estão interrelacionados, tá bom? E isso, então, vai promover uma interdependência entre os instrumentos. Então, a gente vai ver que um governo, ele vai, então, precisar realizar, né, utilizar todos esses instrumentos e seguir ali as normas e diretrizes orçamentárias para que a gente tenha ali, para que o planejamento ele seja factível e que a gente consiga implementar isso na prática de uma forma efetiva, tá bom? Dessa forma, nós encerramos nossa situação problema e agora nós vamos para o nosso momento de interação. Eu deixo, então, o convite para vocês, né? Para que a gente conheça os objetivos do Plano Nacional de Saúde a nível federal do período de 2020 a 2023 e eu aguardo, então, o envio das suas contribuições para que logo em seguida a gente dê, então, continuidade aí aos nossos assuntos que foram preparados para o encontro de hoje. Até o momento nós não tivemos interação, então a partir de agora a gente vai conhecer aí o plano de saúde estabelecido a nível federal entre os anos aí de 2020 a 2023.
Então, esse Plano Nacional de Saúde é do governo federal vigente. Então, a gente teve ali as eleições no ano de 2018, o governante assumiu no ano de 2019. No ano de 2019 foram implementadas aí, né, as medidas, houve a Agenda Nacional de Saúde. E, para isso, então, foram implementados, a partir disso, o Plano Nacional de Saúde. Então, vejam que ele está sendo vigente a partir do segundo ano de mandato e vai até o ano de 2023, tá? Em que vai estar assumindo ali o próximo governante nesse primeiro ano, tá bom? E durante o ano de 2023, o próximo governante vai, então, estar estabelecendo, né, planejando aqui, fazendo esse planejamento em saúde para que seja divulgado em 2024 e assim sucessivamente. Eu peço desculpas aqui pela qualidade da imagem, tá? Eu busquei trazer um print mesmo do que está publicado lá na Biblioteca Virtual em Saúde, do Ministério da Saúde. Esse faz parte do documento oficial mesmo do Plano Nacional de Saúde. E eu busquei trazer, então, os principais objetivos aqui desse plano. O documento na íntegra pode, então, ser acessado aqui por esse link. E os objetivos, então, incluem promover a ampliação e resolutividade das ações e serviços da atenção primária de forma integrada e planejada, reduzir ou controlar a ocorrência de doenças e agravos passíveis de prevenção e controle. O outro objetivo consiste em promover a ampliação da oferta de serviço da atenção especializada com vista à qualificação do acesso e redução das desigualdades regionais. Outro objetivo, fortalecer a proteção, promoção e recuperação da saúde indígena. Também promover ações que garantam e ampliem o acesso da população a medicamentos e insumos estratégicos com qualidade, segurança, eficácia em tempo oportuno e promovendo seu uso racional. Também fomentar a produção do conhecimento científico, promovendo o acesso da população às tecnologias em saúde de forma equitativa, igualitária, progressiva e sustentável. E, por último, aperfeiçoar a gestão do SUS, visando a garantia de acesso a bens de saúde equitativos e de qualidade. Então, a gente observa, né? Então, a partir desses objetivos, né, o documento traz todas as etapas relacionadas ao planejamento, como que isso vai ser aplicável à prática, mas vale lembrar que esse plano de saúde ele sofre revisão anual e nós temos aí constantemente, né, a divulgação de novos decretos, novas portarias que podem então interferir no desenvolvimento, né, que podem então alterar um pouco em relação aos objetivos que foram estabelecidos no primeiro momento, tá? Então, trouxe esse exemplo para a gente saber, né, conhecer o que está vigente e como ele é aplicável na prática, né? Então, a partir aí desse exemplo, a gente conseguir compreender a dimensão desse plano de saúde e compreender também como ele é desenvolvido, tá bom? E a partir de agora, nós vamos conhecer o tema do nosso próximo bloco. Então, agora nós vamos falar dos planos nacional e municipal e entender, né, que a partir desse planejamento, como ocorrem ali a questão orçamentária, o financiamento. Então, dentro aí desse planejamento, né, tanto a nível municipal, estadual e federal, como ocorre o planejamento orçamentário de cada um deles. Então, nós temos também instrumentos orçamentários, assim como nós temos aqueles instrumentos de planejamento. Então, o primeiro instrumento é o plano plurianual, que vai estabelecer as diretrizes, objetivos e metas. Engloba todos os setores, então, aqui, além da área da saúde, eu vou observar quanto, né, que está sendo investido na área da educação, na área de transporte, na área de saneamento básico, área de segurança, tá? Então, quando a gente acessa lá o site do Ministério da Saúde, o site do governo federal, né, quando a gente digita lá no site de busca, plano plurianual vigente a partir de 2020. A gente consegue, então, observar, ter uma visão global, então tem todos os setores lá especificados e a gente consegue acessar e ver aí como esses recursos estão sendo direcionados. Temos também, então, a Lei das Diretrizes Orçamentárias, ou LDO,
que relata anualmente aqui as políticas públicas, propõe metas e prioridades aqui para o ano seguinte, e a Lei Orçamentária Anual, a LOA, que vai prever recursos para execução desse planejamento em saúde e fixa a programação das despesas também de forma anual. Então, aqui na LOA, o principal objetivo é de estimar a receita e fixar a programação aqui das despesas para o exercício financeiro. E como eles estão integrados? Então, aqui, no plano plurianual, ele vai apresentar as diretrizes, objetivos, prioridades e metas, também com uma orientação estratégica para 4 anos. A LDO vai explicitar metas e prioridades para cada ano, vai ter uma dimensão financeira anual. E a LOA vai prover recursos para o ano também para executar ações necessárias para alcançar as metas propostas. Então, enquanto o PPA, nós temos aqui essa orientação estratégica para 4 anos, que vai seguir a mesma lógica do plano de saúde, vai ser estabelecida em cada gestão, em cada mandato ali, nos diversos níveis de gestão. A LDO e a LOA, então, eles vão ter essa revisão anual, tá? Para que haja aqui, então, essa reavaliação para a gente observar a questão das despesas e receitas para ver qual é a disponibilidade ali, se não teve nenhuma alteração, uma situação que ocorreu de uma forma inesperada, para, então, a gente conseguir implementar isso na prática. Então, a PPA tem o objetivo principal de planejar, a LDO de orientar e a LOA de executar. Tá? Então, a LDO, ao identificar aqui no PPA as ações que receberão prioridade no exercício seguinte, ela vai se tornar, então, um elo entre o PPA e a LOA, que vai ser, então, o instrumento que vai viabilizar a execução do plano de trabalho e o exercício a que se refere. Em relação ao plano plurianual, vai ser, então, as metas referentes às despesas que podem ocorrer ao longo daquele exercício, daquele mandato. Dentre as diretrizes, traz, então, instruções ou indicações para se tratar e levantar a termo um plano, uma ação ou um negócio. Com o objetivo, então, o objetivo vão ser os alvos e que se pretende atingir mediante a execução dessas ações. Então, na prática, eu tenho aqui, né, fazendo uma correlação aqui com o planejamento de saúde. Eu tenho a Agenda Nacional de Saúde, a Agenda Estadual de Saúde, a Agenda Municipal de Saúde, que, por sua vez, vão gerar um Plano Municipal de Saúde, um Plano Estadual de Saúde e um Plano Nacional de Saúde. Então, a gente vai entender que a agenda de saúde, ela sempre vai acontecer a nível decrescente, né? Então, do nível nacional para o nível municipal, enquanto que o plano de saúde ele vai acontecer a nível municipal para nível nacional. E depois que forem estabelecidas as agendas de saúde, os planos de saúde, é que nós vamos, então, estabelecer o plano plurianual a nível nacional, a nível estadual e a nível municipal. E a partir do PPO surgem a LDO, que vai, então, fazer, né, avaliar anualmente aqui esse plano plurianual, avaliar as condições, os recursos disponíveis e se constituir aqui como um elo aqui entre o PPO e a LOA, que de fato vai executar, colocar em prática aqui as diretrizes orçamentárias. Então, vejam que para um planejamento eu preciso necessariamente, né, contar com os instrumentos de planejamento e, ao mesmo tempo, com os instrumentos de orçamentários e de financiamento, tá? Eles acontecem, eles andam ali ao tempo todo juntos e a gente precisa ter essa integração, tá? Tudo ocorrendo de forma articulada para que isso seja aplicável e efetivo na prática. Dessa forma, nós encerramos o nosso bloco e agora nós vamos conhecer a nossa situação problema. Nossa situação problema é referente aos instrumentos de planejamento no SUS.
Os alunos Denise e Eduardo são responsáveis por apresentar no Seminário de Planejamento em Saúde o tema Plano Nacional e Municipal de Saúde. E ao pesquisarem sobre o assunto, eles tiveram as seguintes dúvidas. Qual a relação do plano plurianual e das leis orçamentárias com a elaboração dos seus respectivos planos? Então, aqui, nesse slide, a gente consegue identificar que o plano plurianual tem o objetivo de planejar as ações no período de 4 anos. A LDO tem o objetivo de orientar aqui essas metas que foram estabelecidas no PPA anualmente. E vai, então, ser a ligação entre o PPA e a LOA, né, que são as diretrizes orçamentárias, que vai ser responsável aqui por executar e também vai ser reavaliada a cada ano. Então, para tornar possível a realização dos planos de saúde, sejam eles nacionais ou municipais, a gente precisa ter um equilíbrio entre os recursos necessários e os recursos disponíveis para a execução aqui dessas ações que são planejadas. Então, a gente precisa da articulação entre os planos plurianuais, as leis de diretrizes orçamentárias e também aqui a lei de orçamento anual. Então, é dessa forma que a gente vai conseguir ver na prática a implementação e a integração desses fatores, tá bom? Dessa forma, nós encerramos a nossa situação problema e agora nós vamos conhecer o nosso último bloco. Esse bloco, então, está relacionado à elaboração dos planos de ação. Então, a gente conheceu como são quais são os instrumentos que nós podemos utilizar para planejamento. E agora aqui a gente vai destrinchar e falar um pouquinho mais aí das etapas que estão envolvidas em todo esse processo de planejamento. Então, vamos começar falando um pouco aqui sobre a aplicabilidade do planejamento estratégico situacional, por exemplo. Então, aqui, quando eu vou aplicar um planejamento estratégico situacional, nós, então, vamos retomar aqui as etapas desse processo de planejamento. Ele vai ser desenvolvido em 4 momentos. Então, no primeiro momento explicativo, eu vou buscar explicar a realidade, vão identificar os problemas que estão envolvidos e também observar a partir disso já as oportunidades para ação. Então, nesse momento, eu tenho que responder a pergunta: quais são os problemas existentes que eu preciso resolver e quais são as suas causas, tá? Então, aqui nesse momento é importante eu identificar e levantar essas informações respondendo esses 2 questionamentos. No momento normativo, eu vou, então, estabelecer o conjunto de ações, ou seja, eu vou entender o que deve ser feito, os objetivos, as metas, as atividades e os recursos necessários. No momento estratégico, eu vou, então, entender como eu vou desenhar essas estratégias e responder, então, ao apontamento, né, ao questionamento. Como eu vou fazer isso na prática? Como eu vou superar as dificuldades a curto, médio e longo prazo que podem surgir? E no momento tático operacional, eu vou então partir já para o momento de agir, o momento de fazer, colocar em ação os planos e as programações. Então, nesse momento, podem também ser realizados os ajustes com monitoramento e também a avaliação. Então, essa é uma das formas que eu posso realizar esse planejamento. A outra, né, a gente conheceu o planejamento ali relacionado ao ZOP. Então, nós sabemos que no ZOP nós temos a parte de investigação e a parte de planejamento, tá? Essas 2 fases, né? Fase diagnóstica e fase de planejamento. Mas, para isso, eu preciso realizar aqui algumas etapas que são imprescindíveis, tá bom? Eu posso, então, utilizar um método aqui ilustrativo, que é a árvore explicativa. Então, muitos autores que utilizam e aplicam o ZOP, eles trazem aqui a árvore explicativa como uma forma de eu conseguir avaliar melhor os meus problemas centrais, por exemplo. A
as causas e as consequências. Então, como isso vai acontecer na prática? Vou estabelecer meu problema central, então aqui vou estipular, por exemplo, o risco cardiovascular. E a partir disso, vou identificar quais são as causas para o risco cardiovascular. Então, por exemplo, aqui, estresse, ansiedade, má alimentação, sedentarismo, obesidade, diabetes mellitus, hipercolesterolemia, tabagismo, tá? Então, tudo isso vai proporcionar ali a ocorrência do aumento do risco cardiovascular. Lembrando que os problemas centrais, eles vão se constituir como o caule dessa árvore e as causas vão ser, então, relacionadas a raízes dessa árvore. Já na copa, eu vou avaliar as consequências aqui que podem acontecer. Então, por exemplo, infarto agudo do miocárdio, insuficiência cardíaca, tudo isso vem surgindo como consequência desse risco cardiovascular, por exemplo. Depois disso, eu vou avaliar os descritores e os nós críticos. Então, como o próprio nome diz, o descritor vai descrever o problema, vai quantificar esse problema e geralmente nós podemos utilizar indicadores de saúde de morbimortalidade, por exemplo, quando a gente está realizando o ZOP, utilizando o ZOP no planejamento em saúde. Então, aqui, por exemplo, eu vou estabelecer o indicador de prevalência ou taxa de mortalidade por doenças cardiovasculares. Isso também vai ser um importante fator para eu monitorar esse plano de saúde, esse planejamento aqui de saúde, tá bom? Porque eu vou avaliando ao longo do processo se eu tô tendo ali uma diminuição dessas taxas, uma diminuição dessa incidência, por exemplo. E também devo avaliar os nós críticos, ou seja, as causas de um problema que, quando são combatidas, permite transformar esse problema por meio da intervenção realizada pelos responsáveis pelo planejamento. Ou seja, aqui um nó crítico, eu posso estabelecer educação em saúde, que vai muito bem ser aplicável a pode ser então atribuída a um desses responsáveis pelo planejamento, e vão então contribuir para a melhoria aqui desses fatores de risco, das causas. Com isso, eu tenho diminuição aqui da ocorrência do risco cardiovascular, por exemplo. Estimular aqui também a adesão ao tratamento medicamentoso, não medicamentoso, vou melhorar ali o controle dos níveis de pressão arterial. Então, tudo isso pode se constituir como um nó crítico. Eu trouxe aqui fatores que vão agir positivamente em relação ao meu risco cardiovascular, mas eu posso ter aí ocorrência de nós críticos que vão atuar aí de uma forma prejudicial. E para a gente entender aí de uma forma um pouco mais, conseguir ter aí um panorama geral, essa árvore explicativa, ela pode ser traduzida aqui em forma de fluxograma também. Então, a gente vai compreender aqui que, a partir da árvore situacional, a árvore explicativa, eu posso ter o desenvolvimento de um fluxograma situacional, que são vários fatores relacionados ao mesmo tempo, e como que eu vou avaliar isso? Vou identificar o meu problema, que é o aumento do risco cardiovascular, que vai ter aqui como causas pressão social, vida moderna, desemprego, violência. Vou ter aqui condições relacionadas mais à questão fisiológica, né, de saúde, sedentarismo, tabagismo, alimentação inadequada. A falta de informação aqui se constitui como uma principal causa, então eu preciso orientar esses indivíduos quanto à fisiopatologia, as complicações que podem surgir, como que eu posso realizar um controle adequado e minimizar a ocorrência dessas complicações. Então, a informação aqui para esses indivíduos doentes que apresentam ali o risco cardiovascular, elas são bastante determinantes aqui, tá? E elas também vão se constituir como uma causa. Como consequências, eu vou avaliar a presença de infarto, AVC, doença renal crônica. E eu posso ter, diante dessas consequências, outras consequências, como invalidez, aposentadoria precoce, aumento da mortalidade. E aqui, então, eu vou avaliar, né, as causas relacionadas aos hábitos e estilos de vida inadequados que podem aumentar o risco
de hipertensão, diabetes, obesidade, dislipidemia, tá? Então, a dislipidemia eu tenho o aumento dos níveis de colesterol ruim, aumento dos triglicérides e, por consequência, então, vão aumentar esse risco cardiovascular que vão, então, trazer essas consequências. Então, vejam como essas informações, elas estão bastante integradas e interligadas. Quando eu penso aqui, por exemplo, na dislipidemia, eu posso ter um acúmulo de placas de gordura nos vasos sanguíneos, isso vai obstruir a passagem de sangue, então as células, né, não vão receber adequadamente oxigênio e nutrientes, e com isso eu vou ter aqui um quadro de infarto ou AVC, por exemplo. Então vejam como isso tudo está bastante interligado. E eu vou ter aqui fatores como acompanhamento e controle de riscos, atenção integral na saúde, que vão modificar ou diminuir o risco, tanto aqui para esses fatores, como também aqui no risco cardiovascular de uma forma indireta. E quando eu tenho a realização dessas ações, eu tenho também diminuição dessas outras consequências, dessas outras complicações, tá bom? Então, é dessa forma que a gente vai entender. Então, aqui, quando a gente faz um paralelo entre o fluxograma situacional e a árvore explicativa, eu tenho aqui como raízes, né, as causas, esses fatores. Eu tenho como problema central o caule aqui, o aumento do risco cardiovascular. E na copa, eu posso ter a ocorrência aqui dessas consequências, tá? E dessas complicações. Então, eu vou avaliar aqui esses fatores que se constituem como nós críticos, e eu vou avaliar também os descritores, né? Então, vou estabelecer minhas ações diante aí dessas taxas de mortalidade que surgem. Importante eu entender que, dentre todo esse fluxograma, dentre essa árvore explicativa, existem fatores que são aí de delegabilidade dos serviços de saúde e tem outros que não estão sob a nossa área de atuação. Então, por mais que eu estabeleça ali, oriente esse indivíduo, realize atividades de educação em saúde, vai ser uma opção dele, se ele vai adotar outros hábitos de vida ou não. Então, observem que até certo ponto a gente consegue, então, estabelecer esse planejamento, mas isso tudo muito vai depender aí da forma com que esse indivíduo vai, então, conduzir esse problema de saúde e esse risco cardiovascular, tá bom? Dessa forma, nós encerramos aqui o nosso bloco e nós vamos conhecer a nossa última situação problema. Então, relacionada aqui à elaboração do plano de ação. As alunas Lívia e Tânia terão de elaborar um plano de ação juntamente com as equipes da unidade de saúde. E como então elas vão selecionar os nós críticos durante a elaboração de um plano de ação junto com as equipes da unidade de saúde? Então, para que a gente possa estabelecer e construir aquela árvore explicativa, a gente precisa então seguir alguns planos, algumas etapas que vão me direcionar, que vão estabelecer ali, eu conseguir compreender o problema central, as causas, as consequências e os nós críticos e também os descritores. Então, para isso, eu primeiro preciso definir o problema em que eu desejo atuar, que eu desejo realizar o planejamento. Segundo lugar, priorizar os problemas, lembrando que nem sempre nós vamos dar conta de atender aí toda essa demanda, então é importante a gente priorizar essas ações. Em terceiro momento, descrever o problema selecionado. Depois disso, nós vamos explicar esse problema, selecionar quais são os nós críticos, desenhar as operações que vão ser realizadas, tá? Então, a partir ali do fluxograma, por exemplo, ter aí isso visualmente, ele é muito mais fácil para eu conseguir compreender todo esse processo e como as causas e as consequências, as complicações, elas estão interrelacionadas. Identificar os recursos críticos que eu disponho. Analisar a viabilidade do plano, se ele é factível ou não. Buscar, então, elaborar um plano operativo, então, de que forma eu vou atuar a partir dessas causas que eu identifiquei, desses problemas que eu identifiquei.
E por fim, eu vou gerenciar o plano, principalmente aqui por meio dos descritores. Então, eu vou avaliar se as ações implementadas, elas estão alcançando um efeito positivo ou não. Além disso, eu preciso estabelecer um prazo para que essas ações sejam realizadas e preciso estabelecer quem vai ser responsável por realizar essas ações. Então, eu trouxe aqui outros exemplos para a gente entender como que esse planejamento em saúde ele pode acontecer. Esse plano de ação pode acontecer. Então, por exemplo, quando eu busco melhorar a assistência aos indivíduos, uma das operações que eu posso realizar é promover a inserção da equipe multiprofissional nas unidades básicas de saúde, nas equipes de saúde da família. Como produto, eu devo realizar reuniões com a Secretaria de Saúde e gestores e, como ação estratégica, estimular a Secretaria de Saúde, justificar a importância dessa equipe multiprofissional, apresentar os dados aí referentes às taxas de morbimortalidade da população, por exemplo, que vai trazer aqui como vai ser importante a atuação dessa equipe multiprofissional e entender que isso vai, então, ser realizado a longo prazo. Quando eu busco, então, atenuar o preconceito profissional e dos usuários, eu vou, então, como operação, melhorar o acolhimento ao paciente. Para isso, devem ser realizadas reuniões com pacientes e profissionais vinculados à unidade básica de saúde. E a ação estratégica vai ser seguir um cronograma de realização de atividades num período aí de 2 meses, por exemplo. Quando eu busco aumentar a peridiosidade das visitas domiciliares, eu quero, então, intensificar o controle do tratamento das doenças crônicas. Para isso, eu devo realizar visitas domiciliares pela equipe de saúde, seguindo um cronograma de realização dessas atividades num período aqui de 2 meses. Então, dessa forma, eu posso estabelecer meu plano, né, o meu plano de ação, tá? Buscando, então, identificar qual que é o meu problema focal, o que eu busco, né, melhorar com isso, quais são as minhas metas, como eu vou viabilizar isso, né, quais vão ser as estratégias que eu vou utilizar, avaliar os recursos humanos, os recursos financeiros que eu tenho disponíveis e também estabelecer um prazo para conclusão, tá? Isso é muito importante para que a gente continue mantendo ativo aquele plano de ação, porque se eu estabeleço metas ali sem um período, né, para finalização, para que eu consiga alcançar determinados objetivos, eles muitas vezes acabam se perdendo pelo caminho. Então, eu preciso estabelecer esse período para que eu demande aí esforços e atenção para que eu consiga resolver aquela determinada etapa, tá bom? Então, um plano de ação, né, quando eu penso aí no planejamento de saúde, ele pode ter diversas etapas relacionadas ao plano de ação. Então, eu preciso ter, muitas vezes eu não vou conseguir concluir tudo ao mesmo tempo, então eu preciso estabelecer essas metas. Então, no primeiro momento, eu preciso realizar determinada atividade. Feito isso, eu vou para a segunda etapa do meu plano de saúde, para o meu planejamento, e assim por diante, tá? Então, imprescindível eu ter aí em mente o momento, então, o período em que eu vou realizar essas ações aí para conseguir estabelecer aquilo que eu propus como meta e objetivo, tá certo? Dessa forma, nós encerramos a nossa última situação problema e agora eu deixo aqui uns momentos, né, uns minutos para interação, para que vocês enviem suas dúvidas e as suas contribuições e logo a gente retorna, então, para encerrar o nosso encontro.
Então, nós não tivemos interação, nenhuma contribuição no chat. E eu gostaria, então, de aproveitar esse momento, tá? Para agradecer a participação de vocês nos fóruns, nas atividades que a gente propôs aí ao longo da disciplina. E a gente teve, então, uma das sugestões foi que vocês realizassem a publicação nas redes sociais com as hashtags Valorize o SUS, hashtag Formação Integral Croton, para que vocês colocassem, então, aí as suas opiniões acerca do Sistema Único de Saúde. E a gente observou aí que teve bastante coisa positiva, consegui, então, verificar que vocês entenderam ali o objetivo do Sistema Único de Saúde, qual é a importância dele, né, para o acesso da saúde, para o acesso da população a todos os serviços de saúde, tá? Então, eu fiquei bastante contente aí em relação a essas postagens, percebi que vocês estão engajados, tá? A gente teve aí um retorno bastante positivo e eu gostaria de agradecer muito. E também percebi que em algumas dessas postagens a gente teve também a participação de familiares e amigos e todos também defendendo muito aí a questão do Sistema Único de Saúde. A gente sabe que nós temos muitos desafios pela frente, nós temos aí dificuldades a serem percorridas, mas a gente nunca se esquecer da essência do nosso sistema de saúde, tá? A importância que ele tem em relação à melhoria da qualidade de saúde da população. Como eu falei, apesar das dificuldades e dos desafios que nós encontramos, né, no nosso cotidiano. Então, agradecer bastante. Em relação aos fóruns, eu li algumas publicações, tá? Percebi que vocês apresentaram aí discussões bastante coerentes, tá? Trouxeram aí informações bastante consistentes. A gente percebe que vocês estão se dedicando, vocês buscam aí informações em vários meios de comunicação, artigos científicos, enfim. Então, continuem se dedicando, tá, às atividades dessa e de outras disciplinas, tá, para que vocês tenham aí cada vez mais uma melhor formação em relação aí à sua atividade profissional, tá bom? E agora nós vamos encerrar o nosso encontro, vamos recapitular então um pouco do que foi vivenciado ao longo dessa disciplina. Conhecemos as bases aí da saúde coletiva, entendemos aí os conceitos gerais, tá, que estão relacionados ao Sistema Único de Saúde, entendemos aí a diferença entre saúde coletiva, saúde pública, a importância ali dos dados epidemiológicos, do processo de saúde e doença, como ele veio se alterando ao longo do tempo e como ele afeta a questão da promoção da saúde. Entendemos, né, como são realizadas, né, a questão do financiamento do Sistema Único de Saúde, o modelo, né, de gestão, entendemos as bases legais, né, que estão sustentando esse sistema de saúde, compreendemos na aula de hoje como realizar um planejamento em saúde, como isso é importante, né, para a gente viabilizar aí os recursos que nós temos disponíveis e aonde nós queremos chegar, né, por meio aí das metas que são estabelecidas. E tudo isso é importante, então, a gente observar ao longo do nosso dia a dia como essas ações estão integradas a fim de fortalecer cada vez mais esse Sistema Único de Saúde. Tá? Não deixem de se atualizar em relação às novas emendas, aos novos decretos que vão surgindo, as novas portarias, porque a gente vai pensar que esse processo aí de construção do SUS, ele é dinâmico e ele é contínuo, tá? Então, cada vez mais a gente tem ali a participação popular, a participação de outros gestores, tá? Tudo isso vai influenciando a forma como isso vai caminhando ao longo do tempo, vai influenciando as políticas de saúde também, tá? E tudo isso vai se modificando ao longo do tempo. Então, é importante a gente sempre se manter aí atualizado, buscando entender, então, as principais alterações que vêm ocorrendo ao longo dos últimos anos, tá bom? Mais uma vez, então, gostaria de agradecer a sua participação, tá? E a gente, então, se encontra aí numa possível próxima disciplina. Até mais, um abraço.